Deus, louvado seja o nome do Senhor. Saúdo a todos os irmãos e a todos quantos estão na praça, em suas casas, em suas residências, com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo, essa noite, possa continuar falando o seu coração, pois o Senhor já tem falado através dos louvores, através da palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite um pouco da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o Dr. Lucas, a qual no capítulo 8, do versículo de número 42 em diante, a qual Deus, Ele sempre tem uma mensagem, sempre tem um ensinamento para a minha vida, para a sua vida, através da palavra. Nós sabemos que todos nós somos criatura de Deus, e Deus, Ele é Pai, e como um Pai amoroso, o Senhor, Ele sempre tem nos dado a oportunidade de nós se voltarmos para Ele, de nós sermos homens melhores, filhos melhores, maridos melhores, de nós sermos cidadãos melhores, irmão em Cristo e irmão em sangue. E como irmão em Cristo, essa noite eu quero compartilhar com você algo vindo da parte de Deus, porque aquilo que é bom, a gente temos que compartilhar. E a palavra de Deus diz assim: enquanto ele ia, ele quem? Jesus, as multidões o apertavam, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido ajudar a curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Somente esses versículos, meus amados, esse texto ele vem falar sobre um milagre, vem falar sobre uma grande cura de Deus na vida de uma mulher, na vida de uma pessoa. Mas nós sabemos que essa passagem ela está inserida em 3 grandes milagres de Deus, a qual o primeiro se encontra lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, quando Jesus ele chega para os seus discípulos e diz e dá uma ordem: passamos para outra margem. E diz a Bíblia que eles entram no barco e no meio do mar ali acontece uma grande tempestade. E ali os discípulos com o barco quase afunda, mas Jesus ele estava na polpa do barco dormindo. Mas os discípulos eles vão até Jesus e acordam ele e diz: mestre, não te importa que perecemos? E Jesus ali ele levanta e acalma o mar e o vento e diz: homens de pequena fé. E ali os discípulos ficam numa situação questionando um ao outro e dizendo: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? E ali nós aprendemos que a nossa vida é semelhante a um barco no meio do mar, que muitas das vezes na nossa caminhada, muitas das vezes nós passamos por lutas e dificuldades. Às vezes é uma enfermidade, que nessa mulher, às vezes é uma situação financeira, e que nós aprendemos que nas horas difíceis, que a vida que nós passamos é momentos de nós fazermos como os discípulos, de ir até Jesus. Mas Jesus ali dá um grande livramento para aqueles discípulos. Nós vamos ver o segundo milagre, quando Jesus ele chega no outro lado do mar, e ali na fronteira da Galileia, e ali logo Jesus vê um homem ao seu encontro, e ali Jesus ele liberta aquele homem, um homem que vivia possesso, um homem que tinha uma vida e que morava em meio ao sepulcro, ou seja, esse homem não tinha vida, mas Jesus liberta ele. E esse homem é tão grato a Deus, a Cristo,
que ele fica aos pés de Jesus. E ali Jesus, ele implora a Cristo para que ele possa ir com ele. Jesus diz: não, vai para a tua casa e conta tudo para os teus, o que Deus fez pela tua vida. E aí nós aprendemos que o melhor lugar que um cristão ele pode ficar é os pés de Jesus. Vivemos dias difíceis, vivemos dias onde o filho não respeita pai, aonde pai não respeita filho, aonde vivemos numa sociedade que está tudo ao contrário. Mas nós devemos buscar a presença de Deus, devemos viver nos princípios de Deus. E o terceiro milagre, nós vimos quando Jesus, apesar de libertar esse homem, apesar de fazer um grande milagre naquele lugar, as pessoas rejeitam a Jesus e pedem para ele sair dali. E Jesus sai, vai e volta para o outro lado de novo. E quando ele chega no outro lado, uma grande multidão espera ele com alegria. E aí nós entendemos que tem muita gente que rejeita Cristo. Tem muita gente que não aceita Cristo, porque acha que ele é apenas um profeta, porque outros acham que é apenas filho de Maria e José. Mas na verdade nós sabemos que Jesus, ele é o Salvador, ele é o Messias, ele é aquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Não importa qual é a sua situação, não importa qual a tua classe, Jesus ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E ali nós vemos que no meio da multidão a Bíblia diz que chegou um homem aos pés de Jesus e se prostrou. Esse homem se chamava Jairo. Jairo, ele tinha um problema. A sua filha estava doente. E ali ele chega até Jesus, e Jesus ele pede que Jesus vá na sua casa, para que ele possa curar a sua filha. E esse homem chamado Jairo, ele não era uma pessoa comum. Ele era uma pessoa pública. Ele tinha os seus status, ele tinha conhecimento, ele era um homem que tinha poder na época, ele era um homem que era rico, mas mesmo assim, ele foi até Jesus. E naquele tempo, aquele homem ir até Jesus era reconhecer que Jesus era o Messias, era reconhecer que Jesus tem todo o poder dado no céu e na terra. E hoje não é diferente. Nós vivemos, meus amados e querido ouvinte da palavra de Deus, você precisa saber que só Jesus ele tem o poder de transformar, de libertar. Somente Jesus ele tem esse poder. Mas aquele homem, apesar das suas classes, apesar da sua condição financeira, ele não se importou do que os seus amigos, do que o seu dinheiro podia fazer. Ele foi aos pés de Jesus. E em seguida nós vemos essa passagem que nós lemos. Nós vemos uma mulher que quando Cristo vai ao caminho de encontro à casa de Jairo para ressuscitar a sua filha, que tinha 12 anos, aparece uma mulher que tinha 12 anos também, que sofria de uma doença. E quando uma pessoa tem uma doença física, nós passamos uma semana com uma simples febre ou dor de cabeça, nós ficamos abalados, abatidos. Agora você imagina uma mulher com 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Essa mulher não estava doente somente fisicamente, mas também emocional. Mas também ali a mente, a alma e o espírito daquela mulher estava abatida. Então a mulher, diz o texto que essa mulher, ela foi até Jesus e tocou na sua orla por trás. E aí nós entendemos algo. Ela colocou no seu coração que se pelo menos tocasse em Jesus, ela seria curada. Sabe o que significa, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus? Tocar em Jesus nos dias atuais é ter Cristo, é ter a presença de Jesus na sua casa, é ter a alegria de Cristo na sua família, é ver seus filhos no caminho certo, é ver a sua vida, é ver sua família bem perante ao Senhor. E diz o texto, meus amados irmãos, que essa mulher, ela tocou em Jesus. Mas o que me chama a atenção nesses 4 milagres realizados por Jesus é que
todos que receberam, todos que foram curados, todos que foram libertos, todos que foram salvos, todos fizeram a mesma coisa. Todos foram diante a Jesus, todos reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador. Talvez, meu querido, você que está ouvindo esse som, essa palavra do Senhor Jesus, as palavras que está escrito na palavra, escrito na Bíblia Sagrada, talvez você tenha um problema. Afinal, todos nós temos problema. Todos nós temos problema. Pode ser financeiro, pode ser uma doença, não sei. Deus sabe que você tem problema, que eu tenho problema. Mas o que falta, e talvez, muitas das vezes, nas pessoas, é tomar a atitude que essa mulher tomou. Essa mulher usou a sua fé. Ela acreditou que se ela fosse até Jesus, ela seria curada. Talvez você também faça que nem ela, porque ela só ouviu falar de Jesus. Talvez você já tenha ouvido falar de Jesus, que Jesus transforma, liberta, cura, que faz milagres. Talvez você já tenha ouvido falar, mas muitas das vezes nós fazemos também que nem ela. O texto vai dizer que ela tinha gastado tudo quanto ela tinha, ou seja, ela tinha procurado ajuda nos médicos. E aqui nós entendemos, irmãos, que tem coisas tem coisas que a esposa, que o trabalho, que o dinheiro, que o patrão, que os médicos resolvem, mas tem coisa que somente Jesus pode resolver. Tem coisa que nós, como seres humanos, contamos para um amigo e nós se ajuntamos e ajudamos e resolvemos um problema. Mas tem coisa que só Jesus ele pode resolver na minha vida e na tua vida. Somente Jesus, há momentos na vida que até mesmo nós se questionamos a Deus e perguntamos: mas Senhor, eu já fiz de tudo, mas Senhor, eu não tenho força. Realmente nós não temos força, meu amado. Realmente nós não podemos fazer nada, porque a Bíblia diz: sem Deus nada podemos fazer. Então, meu querido e amado ouvinte da palavra de Deus, essa noite, Jesus ele nos envia aqui nesta praça para dizer que sem a ajuda dele você não vai conseguir. Sem você tomar a atitude de ir até Jesus, de se prostrar aos pés dele, você não vai conseguir. É necessário que, para que você tenha mudança na sua vida, como já foi pregado aqui nesta noite, para que você possa ter uma mudança nesse ano de 2026, é necessário que você venha até Jesus. É necessário porque, como você quer mudança, se você continua praticando e fazendo as mesmas coisas todos os dias, e você não mudou de atitude? Mas Jesus Cristo, essa noite Ele está aqui nesta praça, através da sua palavra. Pois a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos falando no seu nome, Ele está presente. Ele está aqui esperando que você venha de encontro a Ele, que você reconheça Ele, que você se prostre aos pés dele. A Bíblia diz que aquela mulher, quando tocou na orla de Jesus, Jesus parou e disse: alguém me tocou. E os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta e tu diz: alguém me tocou, e ele responde: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Alguém tocou. Jesus ele sabia que aquela mulher tinha tocado nele. Mas talvez alguém pergunte: mas irmão, por que Jesus perguntou: alguém me tocou? Porque Jesus, ele sabe o que eu e que você precisa na vida. Ele sabe o que você necessita, mas Ele quer que você fale para Ele. Ele quer que você venha até a Ele e toque, e sinta a presença dEle e diga: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não aguento mais. Sozinho eu não vou conseguir. Eu já tentei de tudo. Eu já fui no médico, eu já fui na vizinha, eu já fui no meu pai, já fui na minha mãe, eu já pedi dinheiro emprestado. Ai, irmão, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que vir até Jesus.
Está na hora de você tomar essa decisão de ir até Jesus. E diz a Bíblia que essa mulher, quando Jesus perguntou, a mulher ela não pôde se ocultar-se no meio da multidão e contou tudo para Jesus o que tinha acontecido. Eu, meu querido, não tenha vergonha. A multidão muitas das vezes é os nossos amigos. A multidão muitas das vezes é um patrão. A multidão muitas das vezes é a sociedade. Muitas das vezes as pessoas não vêm até Jesus porque ficam imaginando, mas o que é que vão achar de mim? O que é que vão dizer de mim? Porque antes eu vivia bebo, antes eu fazia isso e fazia aquilo, e agora eu quero ser crente, e agora eu quero servir a Deus. A multidão, ela sempre vai nos acusar, a multidão sempre vai nos atrapalhar, mas aquela mulher, ela teve coragem e rompeu a multidão. Então, meu querido, que nessa noite, assim como fez o homem que foi liberto por Jesus, que foi de encontro a Cristo, assim como foi Jairo, que não se importou com a sua classe social, que não se importou com o seu dinheiro, mas ele chegou e se aproximou de Jesus e clamou e implorou: Mestre, venha na minha casa, ora pela minha filha para que ela seja curada. Venha, meu querido, essa noite até Jesus. Nós estamos aqui, nós podemos não perdoar os seus pecados, mas nós podemos orar por você e apresentar a Deus. Venha, nessa noite, Jesus Cristo, Ele está te dando essa oportunidade de você romper a multidão, de você tomar a atitude de vir até Cristo, de você fazer como esta mulher, colocar a fé em ação, porque a Bíblia diz que a fé, que a obra e a fé tem que andar junto. É necessário que você tenha fé que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, mas é necessário que você tome essa atitude de vir aqui à frente e aceitar a Ele como Senhor e único suficiente Salvador da sua vida. Essa mulher, ela não se importou com a multidão, e ela veio até Jesus, porque essa mulher, ela não estava apenas enferma fisicamente, mas também espiritualmente. Era 12 anos de sofrimento. Quantos anos você tem sofrido pelo seu filho? Quantos anos você tem sofrido, não sei, preso em alguns vícios? Quantos anos você tem procurado se libertar, como já foi falado essa noite, e não tem conseguido? Mas eis aqui Jesus Cristo, a qual foi dado todo o poder no céu e na terra, a qual a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele para curar, para libertar, para salvar, para libertar os oprimidos, para trazer uma nova vida. Então, meu querido, nesta noite, a mensagem, ela está sendo pregada. Cristo, Ele está lhe convidando para você celebrar Ele com júbilo e servir a Ele com alegria. Então, meu querido, essa noite Jesus, Ele te chama você para você vir aos pés dEle, reconhecer que sem Ele nada nós podemos fazer. Não tenha vergonha. Nós estamos aqui, nós podemos orar, apresentar a sua família, o seu filho. Eu não sei qual é o seu problema, se é financeiro, se é um filho, se é uma doença. Nós não sabemos e nós não podemos, mas Deus pode. Mas Deus, Ele tem, mas Deus sabe a tua necessidade. Faça que nem essa mulher. Conte para Ele, abra o seu coração para Ele, porque Ele pode lhe alcançar. Então, meu querido, você que ouviu a palavra de Deus, que Deus em Cristo lhe abençoe, e eu agradeço a minha oportunidade. Amém.